Dadas as tretas dos últimos dias aí, com o lance do Nazi, também o Digão, com aquela coisa toda da anistia e tudo mais, eu fiquei aqui calculando. Quer dizer, já faz tempo, na verdade, que eu penso isso, em como a política tornou o cenário rockerístico um pé no saco. Claro que isso também chega em outros subgêneros da música, porque também tá uma panfletagem nojenta. Inclusive penetrou até no cenário do mundo dos games aí. Daqui a pouco vem louco dizendo que os games nasceram como uma resposta à opressão da sociedade. Pensando nesse merdeiro todo, vamos analisar esse lance todo aí no vídeo de hoje. Toca aí, have a nice life in preoccupations. Você se lembra como eram os rolês antigamente, quando você colava nos bailinhos, nos shows, na Overnight e na Toco? Eu particularmente sou de 84, então vi pouca coisa desse formato durante os 90, mas eu não me lembro de ver ninguém lacrando para a esquerda ou direita quando o papo era ir para os rolês. Na verdade, todo mundo queria meter aquela roupa da moda, cabelinho na régua e pegar as menininhas. Mas antes tinha todo um preparo. A turma se reunia nas garagens e quartos dos amigos para ensaiarem os passinhos, os famosos passinhos. E dentro dos rolês, meninos e meninas ficavam perfilados dançando ao som de um Information Society, Depeche Mode ou de um Tony Garcia da vida. Coisa boa! Tudo era só diversão, paquera e conseguir ficar com aquela guria gata da noite, pra depois sair contando vantagem com os amigos na vila. Eu sei, você fez isso também. Já dentro do rock, não era assim tão diferente. Como todos vocês já sabem, eu vivi a época dos meiões pro Arto, quando o nu metal explodiu. E isso também explodiu minha cabeça junto. E embora o Sepultura já tivesse dado ao mundo um disco do gênero em 1996, a galera não entendeu muito bem que diacho era aquilo e logo apelidou o Roots de Macumba Metal. Mas nada mais era que uma variante do dito novo Nu ou New Metal. Para os nascidos por terras bandeirantes como eu, São Paulo foi o epicentro dessa pingaiada toda. Tribe House na Henrik Schaumann foi o lugar onde tudo rolava. Lá eu vi o cenário independente pegar fogo e consegui ver shows memoráveis como a estreia do There Is No God na capital paulista. Foi simplesmente insano. Já o lance da política ficava no ambiente do Hangar 110. A minha galera e até os da rua de baixo lá do metal extremo só queriam curtir o rolê, tomar cerveja, ouvir um som e, claro, ficar com as menininhas. Sempre elas nos inspiravam a meter o visual mais pesado possível para chamar atenção. Mas é como eu disse, a parte mais engajada e cheia de ideais ficava para a cena punk hardcore, que pegava fogo no hangar. Ali as bandas bradavam palavras de ordem contra o sistema através de suas letras e das filosofias de vida como os Stray Edge e os punks, por exemplo. E a nossa mídia eram os zines, com mais e mais palavras contra o Estado e a nojenta mídia tradicional, como Globo, Record, SBT e outros lixos mais. E o mais curioso, o espírito anti-estatal era 99% do pensamento. Quem lembra, por exemplo, da Estrondo, de pé até hoje lá na Galeria do Rock, vai lembrar também de as camisetas que vendiam lá,
contra a Igreja Universal, a favor do voto nulo e nunca exaltando porcarias fornecidas pelo Estado. Tudo era uma vontade infinita de autogestão e eliminação de qualquer autoridade não consentida. Bons tempos. Claro que eu tô falando da minha geração, que foi basicamente a última a pegar, por exemplo, uma Rua Augusta frenética ali, cheia de drag, garota de programa na rua, aqueles monte de puteiro, tinha punk, skinhead, headbanger subindo e descendo aquelas noites frenéticas. Bons tempos daquele caos todo, gostava daquilo ali. E claro, as tretas variavelmente também aconteciam. A coisa pegou até 2007 mais ou menos. E quando a MTV começou a declinar, muito antes ali de 2013, vários bares e casas especializadas no mundo do rock começaram a fechar ali pelo centro de São Paulo. E ali por 2010, quando o mundo começou a ficar opaco, sem sentido, a música pop virou um lixo absoluto, 15 anos depois, cá estamos, vivendo os primeiros passos dessa distopia à la George Orwell. With a sense of urgency and unease, second guessing just about anxiety. Em 2013, a MTV foi pro saco e milhares de pessoas pelo Brasa foram às ruas. Mas não pela saudosa emissora, mas primeiro pelo aumento das tarifas do transporte público e depois por outros problemas da nossa sociedade. A partir dali, o clima ficou tenso no Brasil e depois das eleições presidenciais de 2014, começou a se instalar o famoso método do nós contra eles. E o Brasil nunca mais foi o mesmo. Com o fim da mídia centralizada e o avanço da tecnologia móvel dos celulares, uma boa parte da população passou a ter acesso à internet e a segundas, terceiras e quartas opiniões para além do Jornal Nacional e outros veículos tradicionais da TV. A minha esperança é de ver Lula, Dilma e toda a corja de safado atrás das grades, para que isso possa mandar um aviso para os que vêm por aí. Mas em 2018 é que a coisa pegou de fato, com as eleições presidenciais e o surgimento de uma figura bem controversa, o Bolsonaro. Não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Jair Messias Bolsonaro era a síntese do brasileiro médio. Grosso, direto, cru e sem freio moral. Isso fez com que o cara subisse no conceito do cidadão comum, que estava cansado da máquina estatal pesada em suas costas. Por outro lado, tínhamos a ala da esquerda, representada pelo PT e seus partidos satélites. O Brasil estava dividido entre esquerda e direita. Surge também o termo polarização, e do lado da esquerda toda a classe artística musical, ou boa parte dela pelo menos, apoiando o PT e afins. No meio disso, uma geração do rock que protestava contra o Estado e o establishment também começou a ficar do lado deles. O que antes eram bandas que sentavam o relho no Estado e queriam autogestão, agora passaram a apoiar todos aqueles que eles criticavam. Em poucas palavras, quem te viu, hein? A partir disso, o cenário roqueiro se dividiu em lado A e lado B. Se você não defende os discursos da Beautiful People do rock, você é um fascista. Do outro lado, se você não defende o livre mercado e pensa num Estado agigantado, você automaticamente é comunista. E no final, a discussão empobrece, todos ficam só tacando pedra de um lado pro outro e nada muda. Tem gente que acompanha o William bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Vocês falaram assim um dia, eu respeito vocês. Agora me respeita também. Os shows no cenário underground passaram a se tornar palanque político e a síndrome de Dom Quixote contra um suposto fascismo pegou. Tudo quanto era rolê tinha alguma bandeirinha ou símbolo ligado a partidos políticos de esquerda.
O rock foi cooptado pelo discurso mentiroso de nascer como contestação política. E a Cícera Rosetta, que ninguém escuta de fato, foi alçada como a mãe do rock, justamente por marcar pontos no bingo ideológico da esquerda, pois ela era negra e de uma classe social mais pobre. Só que eles esqueceram um detalhezinho. Ela era cristã e fazia rock gospel. Let's ride the train. This train is on the way to go. Se tinha uma coisa que o Karl Marx, o guru dessa galera, dizia com convicção absoluta era: a religião é o ópio do povo. Com certeza a Cícera Rosetta, mãe do rock, que inventou a base de tudo, não lia este cidadão. Logo, o rock nasce de um movimento natural de autodeterminação dos povos. Vem gradativamente lá do blues da Memphis Minnie, Robert Johnson, que se juntou lá com o jazz do The Original Dixieland Jazz Band, os cantos de Igreja Batista, o country, por exemplo, do Jimmy Rogers e The Carter Family, lá na frente, rockabilly do Jerry Lee Lewis e o Elvis Presley, e por fim, deságua no hard rock, que depois deu origem a toda coisa com distorção em guitarra que ouvimos hoje de heavy metal. O que eu quero dizer com tudo isso é: o rock é um vira-lata vagabundo e sujo. Não existe donos do rock, ou o cara que criou isso ou aquilo. Tudo descende de algo, vem de algo. E o roqueiro puritizado é uma idiotice. Afinal, todas as letras do punk ou do thrash metal eram mera perfumaria. Apenas fazia parte de uma estética do momento, para vender discos. E ninguém vivia ou vive o que pregam em suas letras. O Raul já dizia: Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto. No final, a filosofia de vida de sexo, drogas e rock and roll dessa galera sempre foi o norte deles. A turma queria mesmo era encher a cara de cerveja, encher o borga de droga e comer o máximo possível de mulheres aí, com o perdão da palavra. E é assim até hoje, tá? O roqueiro médio, ele é ignorante e alienado. Só porque ouve alguns riffs e solos complexos, ele se acha um outsider da cultura popularesca BR. Mas ele não tem muita diferença do pagodeiro ali, padrão, né? Que ele critica tanto. Por isso eu digo, se você acha que você escolheu o lado certo dessa treta toda política, seu cérebro já derreteu.